tem 12 filhos com essas 4 mulheres. E esses 12 filhos dão a origem às 12 tribos de Israel. Jacó, num determinado momento, é chamado por Deus e Deus então lhe pede que ele troque o seu nome de Jacó para Israel, por isso as 12 tribos de Israel. Depois de muitos anos, então, segue-se a Jacó, muitos anos depois, Moisés. Na época em que Moisés nasceu, existia uma perseguição aos primogênitos. E então a mãe de Moisés coloca ele num cesto e coloca ele no rio, né? Bota o cesto no rio. Esse cesto é resgatado pela irmã do faraó. E ele é criado no Egito como um egípcio. Um dia ele descobre a sua origem hebraica e percebe o sofrimento do seu povo e decide que ele vai libertar o seu povo, atravessando então o Mar Vermelho. Tem um historiador que diz que Moisés era egípcio e que provavelmente ele era o faraó Akhenaton, que foi aquele que instalou o monoteísmo e que instalou o sol como o Deus único, de onde tudo provém. Akhenaton escreve alguns hinos para o sol, que são hinos que mais tarde São Francisco vai reverenciar, né? Bom, no mesmo período em que Akhenaton some, é o período em que Moisés faz a travessia do Mar Vermelho. E os 10 mandamentos que Moisés recebe são muito similares àqueles que são encontrados no livro dos mortos do Egito. Também Akhenaton usava a arca nos seus rituais e Moisés recebe a orientação de colocar os mandamentos na arca, né? Uma outra coisa muito importante também é que dizem que a arca da aliança estaria na Câmara do Rei, na pirâmide Khafre. Então, muitos dados referentes ao Egito circulam ao redor da história de Moisés, que é uma coisa que faz com que, assim, nessa árvore ancestral, né, na linhagem de Jesus e Madalena, se tenha essa presença muito importante de informações de que Moisés então seria um egípcio e que provavelmente seria o faraó Akhenaton. Outro marco importante depois de Moisés foi a época dos reis. O primeiro rei foi Saul, que foi eleito pelo povo, foi escolhido pelo povo, e o seu genro, Davi, lhe tira o trono. Davi é pai de Salomão, o rei sábio que constrói o templo e que dá a Israel todo um período de paz, sabedoria e estabilidade. O filho de Salomão é Roboão, que não tem a mesma fortaleza, a mesma sabedoria do pai. E o povo começa a ficar descontente. Então as 12 tribos de Israel se dividem. 10 das 12 tribos vão para o norte e 2 vão para o sul. Essas 10 tribos que vão para o norte acabam perdendo o vínculo com a sua identidade, com a sua ancestralidade, e as 2 que vão para o sul a mantêm. Essas 2 tribos que vão para o sul são as tribos de Judá e Benjamim e são conhecidas como os judeus. Essas 2 tribos são muito importantes porque Judá é a tribo de onde vem Jesus, que é originária do filho de Lia, Judá. E Benjamim é a tribo de onde vem Madalena, que é originária do filho Benjamim de Raquel. Essas, então, 2 tribos, né, que são os judeus, se mantêm muito fortes até que os caldeus invadem Israel e levam os judeus em cativeiro para a Babilônia, onde eles ficam 500 anos.
Lá os judeus aprendem aramaico e aprendem uma nova cultura. Depois eles voltam para Israel e acabam se helenizando. E é nesse período que todos os rituais que até então ainda eram para a deusa, para o feminino, são dedicados para o masculino, para o Deus Yahvé. Os rituais se mantêm como estão, mas se transformam em rituais para o masculino, para o Deus Yahvé. Definitivamente, toda a ligação e todos os rituais para a deusa, para a grande mãe, deixam de existir. Entre o nascimento das 12 tribos e o nascimento de Jesus e Maria Madalena, se passam 3.000 anos. Através de todos esses dados que a gente vem falando aqui, a gente pode entender que eles eram herdeiros de uma linhagem egípcia, que tinha sua ligação direta com a Babilônia, com a Assíria e com toda essa sociedade que tinha uma conexão direta com a deusa, com a grande mãe. Muitos registros apontam essa relação direta de Jesus e Madalena como iniciados no Egito, e que todo esse aporte das ideias de Jesus são muito similares à filosofia e à espiritualidade egípcia. Quando eles nascem numa sociedade patriarcal, profundamente patriarcal, mas eles são herdeiros de uma linhagem que tem conexão com a deusa e com a grande mãe. Então eles trazem esses valores femininos de inclusão, de amor, de fraternidade, de compaixão, de perdão. Um olhar e uma atitude muito revolucionária para a época. Então é importante entender esses dois avatares como os portadores de valores femininos ligados ao amor e à grande congregação humana.